Boa noite, sou Lucas Borges, residente de Urologia do terceiro ano, e hoje irei apresentar um artigo da Urology News, uma revista inglesa, do manejo de cálculos renais. Existem 4 formas de abordar cálculos renais. Dentre elas são o tratamento conservador, quando se acompanha o cálculo fazendo uma vigilância ativa deste, a litotripsia extracorpórea, o ureterorrenolitotripsia flexível, portanto os cálculos são renais, e a nefrolitotomia percutânea. Iremos abordar em 2 apresentações, sendo nesta primeira abordar o tratamento conservador e a leco. Nossa apresentação se baseará basicamente em 4 perguntas. Quando escolher cada modalidade, por que escolher esta forma de tratamento, a taxa de stone free, ou seja, a taxa de sucesso deixando o paciente livre de cálculos e o caso ideal para cada modalidade e as opções de cada uma. Iremos começar pelo tratamento conservador. O tratamento conservador, ele na verdade não se trata de simplesmente acompanhar o doente. Se trata de colar no doente e avaliar diversos critérios para ver se o doente se encaixa nos critérios para um tratamento conservador. Vários aspectos são analisados. Dentre eles, os aspectos de tamanho de cálculo. Nós sabemos que cálculos cada vez maiores têm uma menor chance de migrar e também, talvez, uma maior chance de causar sintomas. Existem alguns critérios que você deve analisar antes de indicar um tratamento conservador, como dor, dentre elas uma dor refratária, sintomas de infecção, o tamanho, como eu já falei, o local deste cálculo, cálices inferiores são menos prováveis de expelir esses cálculos, a anatomia renal, anomalias intrarrenais não são indicações de fazer tratamento conservador, esses cálculos bilaterais, comorbidades, dentre outras circunstâncias. Na verdade, você não vai abandonar o doente, você vai simplesmente, fazendo um paralelo com o carcinoma de próstata, vai fazer uma vigilância ativa, acompanhando este doente de perto, repetindo exames laboratoriais de função renal e infecção e exames de imagem. 8 a 10% dos pacientes com cálculos renais são assintomáticos. Portanto, esta é uma modalidade em que você pode acompanhar o doente, não necessitando de tratamentos interventivos na maioria das vezes. Existe um estudo de Cole et al. Em que cálculos abaixo de 5 mm, 5,7 mm, têm uma maior chance de migrarem sem ocasionar sintomas, com apenas 7% dos doentes necessitando de abordagens. 50% desses cálculos maiores do que 1 centímetro irão necessitar de abordagem cirúrgica e, como eu havia falado, os fatores de mau prognóstico são cálculos maiores do que 6 milímetros, cálice inferior e alta osmolaridade urinária, pois esses cálculos há uma maior chance de causar sintomas obstrutivos renais, fazendo assim pielonefrite, infecções e uma menor chance de migrar nesta anatomia de cálice inferior. No caso da alta osmolaridade urinária, faz com que cálculos pequenos possam aumentar ao longo do tempo. O paciente ideal para tratamento conservador seria cálculos pequenos, menores do que 5 milímetros, pacientes assintomáticos ou sintomáticos leves, cálices favoráveis, ou seja, cálices médios e superiores, e sem outras contraindicações, como já foi abordado anteriormente, fazendo esse active surveillance ou acompanhamento deste doente mais de perto para esses pacientes. O segmento de pacientes assintomáticos seria com laboratório, função renal, critérios de infecção e imagem a cada 6 meses para ver o aumento do cálculo. Em pacientes sintomáticos, o tratamento conservador já perde um pouco sua validade, sendo, portanto, a indicação cirúrgica um pouco mais assertiva. Já a litotripsia extracorpórea, uma opção para cálculos renais, ela vem perdendo um pouco de espaço nos últimos 10, 20 anos devido às técnicas de endourologia, no caso a ureterorrenolitotripsia. Porém, nos últimos 5, 6 anos, ela vem voltando à tona, devido à sua menor invasividade ao doente, menor tempo de internação e, às vezes, menores gastos com esse doente. Existe uma avaliação em relação à taxa de stone free,
sendo que os casos melhores selecionados são os casos menores com cálculos menores do que 2 centímetros. Essa taxa de stone free, de acordo com o guideline da EAU, são de moderada a boa, certo? Em comparação com a LECO, com a nefrolitotripsia percutânea, a percutânea tem as melhores taxas de stone free, porém com maior invasividade, maiores taxas. O paciente ideal se deve fazer antes um estudo minucioso da anatomia pélvica calicinal e a distância cálculo pele, menor do que 10 centímetros. Preferência para cálculos médios e superiores, favorecem a migração deste cálculo. O infundíbulo largo e curto, favorecendo a migração desse cálculo. O ângulo entre o fundíbulo e a pele maiores do que 70 graus, ângulos obtusos. E cálculos menores do que 2 centímetros, com menos de 970 unidades Hounsfield. Existem outros trabalhos que mostram 600, 700, porém esse trabalho que está citado abaixo cita menores do que 900. As contraindicações seriam discrasias sanguíneas, gestação, infecção e aneurisma de aorta, que seria uma contraindicação relativa, e avalia-se a passagem de um duplo J nestes pacientes como preventiva para o fenômeno de rua de cálculo ou obstrução. Existe aqui 2 imagens mostrando cálculos não tão favoráveis de cálice inferior, porém com infundíbulos largos e com angulação maiores do que 70 graus, o que poderia ser uma indicação de LECO.